Hoje aprenderemos sobre o comando kill, que apesar desse nome, trata-se de um comando bastante útil. Neste vídeo, mostrarei tudo o que necessita saber sobre esse comando. O motivo pelo qual a maioria das pessoas usam o comando kill é para matar processos, mas isso não é tudo que ele é capaz de fazer. Com certeza eu mostrarei como matar os processos posteriormente, mas é importante entender que há mais no comando kill do que apenas isso. A maioria das pessoas usam o comando kill para encerrar processos com comportamento inadequado, mas a real razão para o comando kill é enviar um sinal para um processo. Um sinal faz com que o processo faça algo, talvez recarregar um arquivo de configuração ou simplesmente fechá-lo por completo. Eu começarei mostrando um exemplo muito comum do comando kill. Primeiro, o que eu farei, eu vou abrir um programa, vou abrir uma calculadora. Vou minimizar aqui, vou abrir a calculadora. Tá? Ela está aqui, vou deixar ela bem aqui no cantinho para que vocês possam ver. Tá? E eu preciso saber qual é o ID dessa calculadora, qual é o PID dela. Eu vou dar um comando PID off. O nome da calculadora aqui no Gnome é Gnome Calculator, se não me engano. Isso mesmo. E aqui ele mostra o ID da calculadora, 8845. E aí, como é que eu faço para matar esse processo? Como é que eu faço para fechar a calculadora com o comando kill? Lembrando que a gente utiliza o comando kill -9, que é o que eu vou utilizar agora em último caso. De repente está travando um programa, ele não abre, ele não consegue executar nenhum comando, e aí você usa o comando kill como última opção. Tá? Então eu vou dar o comando kill, colocar o sudo na frente, porque eu preciso do sudo para executar alguns tipos de comando administrativos. Kill -9 e o ID da calculadora, que é o 8845, e vou dar o Enter. Note o que vai acontecer com a calculadora. Ela fechou. Ou seja, eu matei definitivamente o processo da calculadora. O PID, ou PID, ou ID dos processos, são atribuídos a tudo em execução em um sistema Linux. Cada processo terá um identificador único, exclusivo, que é o PID. Por exemplo, se eu digitar um PS -AUX, veremos os processos que estão em execução no sistema. Nós utilizamos esse comando para a gente verificar qual é o ID do programa que a gente está com problema. Nesse ponto aqui, nós não precisamos saber todos os processos, até porque esses processos, o número dos processos, eles mudam o tempo inteiro. Você fecha um programa, abre outro, e aí eles vão gerando um número de processos, e com isso, ele vai criando pastas com o número desses processos. Note aqui, ó, na segunda coluna do comando, é o PID. Olha quantos números tem aqui. 1, 2, 3. Esses são os números dos processos. Mas o que a gente precisa saber são os números específicos daqueles processos em questão que nós estamos precisando tratar. Então, não precisa memorizar. Vou gravar. Não tem como. Vamos fazer mais um teste aqui. Eu vou minimizar. Vou abrir a calculadora novamente. Vou deixar ela aqui ao lado. E eu posso localizar o número do processo, o número do ID, comando PS também. PS, AUX, vou dar um pipe, grep para filtrar. Filtrar por quem? Pelo nome da calculadora, que é o Gnome Calculator. Note que o número do processo está aqui. Tá? O Gnome Calculator é esse aqui. Esse tem referência ao grep. Então, o número do processo que a gente quer é esse aqui. Vamos conferir para ver se realmente é esse. Eu dou o PID off, Gnome Calculator, e ele me dá o número do processo. Se eu quiser matar o processo de maneira amigável,
tá? Ele permite que o processo encerre as suas atividades, os seus programas, limpe o que tiver que limpar. Eu daria o kill menos 15 e o número do processo, 8956. Ele matou o processo de maneira amigável. Eu acho que a parte mais confusa do comando kill é o nome em si, é o nome do comando em si. É literalmente chamado de kill. Então você provavelmente pensaria que seu único objetivo é matar as coisas, mas não é esse o caso. Ele apenas envia um sinal para o processo. Então nós temos os mais utilizados aqui, que são o kill menos 9, o kill menos 15. Nós temos também o kill menos 2, que é o que? Ele é uma interrupção. Ele é como se a gente estivesse dando o Ctrl C. A gente executa um comando e dá o Ctrl C para ele interromper. Deixa eu maximizar aqui. Então agora eu vou tentar instalar um programa e vou tentar interromper a instalação no meio. Dei o Ctrl L para limpar. Vou tentar instalar o Apache agora. O apt down Apache, se eu não me engano, o Apache, o nome do pacote do Apache é Apache 2. Enter. Dei o Ctrl C, ó. Ele interrompeu. Ele me fez uma pergunta ali, ó. Você quer continuar? Sim ou não? Eu dei um Ctrl C e interrompeu. Eu poderia ter interrompido aqui, ó, quando ele, só que foi muito rápido, né? Tem programas, processos que ficam minutos e minutos rodando aqui. Eu poderia ter interrompido aqui no meio. É claro que a gente precisa tomar cuidado em que momento a gente interrompe uma execução. Então, esse seria o kill menos 2. Ctrl L aqui para limpar. Temos também o kill menos 1. Tá? Ele normalmente é utilizado para reler arquivos de configuração. Um exemplo é se você quiser reler um arquivo de configuração ao invés de reiniciar o programa para isso, basta muitas vezes utilizar o sinal 1. Isso não fará com que o programa pare. Aqui a gente consegue exibir uma lista dos sinais do kill. Tá? Então a gente dá um kill menos L, maiúsculo. Ó, são diversos sinais. Então a gente não consegue memorizar todos eles e dificilmente a gente vai utilizar todos esses sinais aí. Vamos abrir a calculadora novamente para eu dar um exemplo para vocês. Ó, vou abrir a calculadora aqui. Vou colocá-la aqui no canto. E vocês estão vendo aqui, ó, que o nome do comando, o sinal do comando kill menos 9 é um sig kill. Então eu posso matar a calculadora de outra maneira. Eu dou um kill menos S, que é o sinal. Aí eu dou um sig kill espaço e o número do processo. Poxa, mas eu não sei o número do processo. De novo, a gente precisa procurar o número do processo. Como? PIDOF minúsculo Gnome Calculator. — 9126. Lembra que eu falei que o número do processo ele se altera sempre? Então, se eu desse o comando kill e aquele número do processo antigo que a gente fez anteriormente, iria dar algum problema se existisse algum processo com aquele número. Então eu dou agora um kill menos S, aqui o sig kill, que é o 9 maiúsculo, tá? Sig kill, e o número do processo, que é o 9126. Vamos ver se funciona. Fechei a calculadora. Então essa é uma outra maneira de você utilizar o comando kill. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês do kill all. Eu vou abrir aqui o Firefox. O Firefox ele é um programa que ele abre diversos processos, são subprocessos do Firefox. Vou abrir o Firefox. Vou deixar ele aqui no cantinho. E vou dar um comando para verificar qual é o processo dele. PIDOF Firefox ESR, que é o nome do Firefox aqui na linha de comando.
Olha só, diversos processos. E como é que eu faço para matar todos esses processos de uma vez só? Eu dou um kill, all, e aí eu vou colocar número por número de processo? Eu até poderia, mas não. Eu vou colocar Firefox. Eu matei o processo. Note que agora, se eu der um pid off, dei um Ctrl L aqui para limpar, e ele não tem mais nenhum processo relacionado ao Firefox rodando. Espero que esse tutorial tenha ajudado vocês a entender melhor o comando kill. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Muito obrigado, valeu!